Olá, bom dia amigos, companheiros de Ideal Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um bate-papo. Semana passada falamos sobre a perseguição dos apóstolos, né? Logo após o Calvário de Jesus, que os apóstolos também foram perseguidos, né? Sobre as cidades que mais Jesus fez os supostos milagres, né? Ela foi muito mais boicotada, porque ali se conversava mais a respeito, né? E também sobre a ruína do templo, do templo e de Jerusalém, porque os apóstolos chamavam atenção para Jesus daquela imponência do templo, e Jesus mais uma vez colocou, né, que o material iria ceder, né, não iria sobrar pedra sobre pedra. Nós estamos dentro do capítulo 17. Hoje falaremos do item 22 ao item 26. Maldição contra os fariseus. Em Mateus, João Batista, percebendo que muitos fariseus e saduceus, os fariseus e os saduceus eram integrantes de grupos, dos principais grupos religiosos da época, né, do tempo de Jesus. E eles começaram a se preocupar muito em serem batizados, justamente porque em suas consciências eles fizeram um mal enorme e acharam que o batismo iria livrar-lhes de seus efeitos. Como o título diz, né? Maldição contra os fariseus. Não foi Jesus nem João Batista que jogou a sua praga. A índole de ambos, a moral, a evolução deles não permitiria a eles endereçar o mal a quem quer que seja. Porém, conhecedores da lei de ação e reação, de plantio e colheita, eles sabiam que eles mais cedo ou mais tarde iriam colher os frutos do seu plantio, e que o batismo não iria livrar-lhes dos seus atos. Não é porque foi batizado lá que eu fiz um monte de coisa errada é que eu serei salvo, né? Não, o que eu fiz tem consequências. E acrescenta ainda que esses grupos religiosos trabalhavam contra aqueles que queriam a salvação. Olha lá, são muito mais culpados aos olhos de Deus justamente por conhecer as leis. A quem muito foi dado, muito será pedido. Isso em todos os sentidos, não é só em material, em moral, em conhecimento também. Eles buscam fiéis para quê? Para aumentar a suntuosidade dos seus templos? Sua imponência? Como Jesus disse, né, são cegos condutores de cegos, que se preocupam apenas com o material. As coisas do céu passam longe, como a fé, a justiça e a misericórdia. Eles que se preocupam tanto com o externo e não valorizam o interno. Quando Jesus sentou à mesa para se alimentar, e chamaram a atenção de Jesus porque ele sentou à mesa para se alimentar e, por lavar a mão, sem lavar as mãos, aí vem a lição do mestre, né? Não é o que entra pela boca que faz o mundo, que faz o homem imundo, e sim o que sai dela. Quanto Jesus prezou e preza pelo interior, assim como os fariseus e os saduceus, ainda teimamos em nos preocupar com o externo, com a aparência, mantermos nosso corpo saudável, com horas e horas a fio de academia, perfumes caros, vestimentas caras. Cuidamos do nosso corpo com zelo ao extremo, excesso de cuidados. E não fizemos o mesmo com o espírito. Aprendemos que fomos criados simples e ignorantes e que somos imortais. Nosso corpo passará, o espírito não. As posses, o corpo aqui, ó, por mais bonitinho que ele esteja, vai passar, vai morrer, vai ser entregue ao cemitério, ao túmulo. O espírito não.
enquanto o espírito vai chegar na verdadeira vida, e a hora que ele abrir o compartimento de pertences pessoais, que é moral, evolução, caridade, fé, paciência, vai estar vazia. Né? Terá desprovido de beleza, de caridade e de amor. Tem uma mensagem que eu li essa semana no livro Vinha de Luz, e ele fala justamente isso, que o mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Só que as boas maneiras, os códigos da Terra, todos aceitam. Os feridos procuram a justiça terrestre. Consideraste o homem sensato, contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te lançados ironias à face. Se reclamas a remuneração dos teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensas, recordando o divino benfeitor, você é taxado de louco. Por quê? Porque você está trabalhando de graça, você não está cobrando pelos seus serviços. Tudo que as pessoas olham o material. Se te defende contra os maus, fazendo valer as suas ações, será considerado como homem vigoroso, digno. Entretanto, se aplicares a humildade, o perdão, serás francamente acusado de covarde e desprezível. E por aí segue a mensagem, valorizando tudo que é material. Quanto tempo nós desperdiçamos procurando material? E a busca pelo espiritual? Nós não estamos buscando. Em Mateus capítulo 15, os discípulos, ainda aprendizes do Mestre, fala que os fariseus se escandalizavam, né, com a fala de Jesus, que com muito amor esclareceu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A palavra do Cristo não era modinha, não era algo a encantar os olhos apenas por um determinado tempo, como relata em Mateus 24. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Jesus não foi só mais um a encarnar sobre a terra. Não veio aqui para fazer culto ao externo, ao financeiro ou material. Ensinamentos como se alguém lhe batesse a face direita, lhe dê a outra. Não poderia ter vindo de alguém da nossa mesma faixa evolutiva, não é? Do mundo de provas e expiações. Jesus veio cumprir determinação divina, ser o exemplo para que a humanidade desse um salto aprendendo sobre a lei de amor, de perdão, de caridade. Tanto até hoje é difícil exercer a sua palavra, os seus exemplos, em sua plenitude, não é? O tempo passou e as lições continuam atuais. Nenhuma palavra, após todo esse tempo que passou, serviu para ofender alguém ou perdeu o seu sentido. Hoje multiplicam-se as religiões e muitas se contradizem. A verdade é uma só. Cada um não pode ser dono da sua verdade. Se houvéssemos compreendido a mensagem e a missão do Cristo, não teríamos tantas seitas. O que não passou, nem passará, jamais, muito mais que palavras, são os exemplos que o Cristo nos deixou. O amor, o perdão, a simplicidade, a humildade, e asseverou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa foi a sua missão, ser nosso guia, nosso exemplo, transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente sua doutrina em toda a sua pureza. Tenhamos todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.